Olá, meu nome é Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro White o pastor Erlo Brown. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer, Júlia. É uma alegria poder estarmos juntos aqui nesse quadro Pioneiros de Luz. Estamos à disposição aqui para responder tudo que você quiser saber. Muito bem. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e ministério do pastor Erlo. E eu gostaria de começar perguntando um pouquinho ali das suas origens. Onde e quando o senhor nasceu? Então, eu sou natural do estado do Espírito Santo. Todo mundo acha que eu sou gaúcho, catarinense, mas eu sou capixaba e nasci na cidade de Laranja da Terra. Na realidade, é uma cidade de primeira. Se o carro passa a primeira, na segunda já saiu da cidade. Então é uma cidade bem pequena. Eu apenas nasci ali e depois fui criado numa outra cidade chamada São Gabriel da Palha, também na parte norte do estado do Espírito Santo. E comecei a vida ali. Meus pais, eles eram adventistas. O meu avô era de origem luterana, mas aí depois eles aceitaram o adventismo. E quando eu nasci, toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, eles já eram também adventistas do sétimo dia. E eles fazem parte de uma família bem tradicional lá na região do Espírito Santo, onde o adventismo começou de uma forma simultânea ao que aconteceu em Santa Catarina. Todo mundo acha que Santa Catarina foi o único berço. Não, mas simultaneamente, uma região de Serra Pelada, muito próximo de onde eu nasci, também começou o início da obra adventista no estado do Espírito Santo. E tudo isso vinha através dos navios, dos imigrantes. Então, eu também sou descendente de alemães, assim como os catarinenses e muitos também do Rio Grande do Sul. E nesse início, eu tive a oportunidade de frequentar a igreja de São Gabriel da Palha até a idade de 10 anos. Estudei todo esse tempo na escola adventista. Quando eu fiz 10 anos, meu pai perguntou assim se eu gostaria de ir para o internato. E qual o internato que a gente tem no Espírito Santo? É o EDESA. E aí eu falei para o meu pai, pai, se o senhor quiser, eu estou indo. Ele falou, mas será que eles vão aceitar? Você só tem 10 anos e ir para o internato? Eu falei, olha, eu estou disponível, se quiser. E meu pai fez questão, eu já tinha meu irmão mais velho e minha irmã mais velha. Somos em 5, eu sou do meio. Eles já estavam no colégio e aí eu fui para o colégio interno. Fui para o colégio interno e nunca mais deixei de estudar no colégio interno. Fiquei ali no EDESA, comecei com 10 anos, fui até 17, aí depois fui para o colégio que era IAE, antigamente, né, que é o NASP São Paulo, e ali fiz o curso de teologia, depois fizemos mestrados e outras coisas mais no decorrer da vida. Mas foi assim, este começo, e sempre muito ligado, desde a minha infância, ligado à área de música, porque meu pai gostava muito de música e os cultos que nós fazíamos em casa eram demorados, então todo mundo tinha que tocar um instrumento. E naquela época meu irmão tocava piano, meu pai tocava violino, clarineta, e eu pegava um contrabaixo e ia tentando achar as notas ali e participar desse culto. Então, desde muito cedo, e quando eu estava já no EDESA, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar de um grupo musical lá do Espírito Santo chamado Integração, e também cantei ali talvez por uns 2 ou 3 anos, e depois vim para o NASP. Certo. E quando aconteceu o seu batismo? Então, aconteceu o meu batismo exatamente com 10 anos. Eu me batizei e, em seguida, eu fui para o colégio interno. Então, fui uma pessoa bem madura, né, para o colégio interno com 10 anos. E quando a gente fala isso, as pessoas pensam, nossa, eu jamais mandaria meu filho tão cedo assim para o internato. Mas eu acho que deu muito certo. Eu gostava de me relacionar com pessoas, gosto, e foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de ter muitos amigos e fazer muitos amigos no colégio interno. Muito bem. E pastor, como que foi surgindo esse desejo de se tornar um pastor, de cursar teologia? Então, essa pergunta é bem interessante, porque meu pai, ele tinha fazenda
E o que ele queria para mim? Geralmente os pais sonham alguma coisa para os filhos, né? E meu pai sonhava que eu pudesse ser um engenheiro agrônomo, para cuidar das terras, fazer as coisas crescerem. E eu coloquei isso no meu coração, falei, não, eu vou ser um engenheiro agrônomo. E aí, quando eu tinha 14 anos, um amigo falou assim, Erlo, você não quer coportar? Aí eu falei assim, mas o que é coportagem mesmo, né? Aí ele falou, não, a gente vende livros, a gente viaja e tal, é bem legal. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu fui para uma cidade chamada Campos, do Rio de Janeiro, e todos os meus amigos que me convidaram para coportar, nenhum deles foi. Só apareceu eu, mas tinha uma equipe de coportagem lá, e eu me uni àquela equipe. E quando é que as coisas fizeram sentido para mim em relação à pergunta que você fez? Foi quando eu comecei a comportar, assim, uma pessoa muito do interior, muito simples, e chegar na frente dos outros para falar, perguntar, ainda mais vender, vixe, foi um negócio muito difícil, né? Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu fui em alguns locais, e aí eu voltava, eu não ia, não tinha, eles chamam isso de agigantar, né? Faz de conta que vai, não vai. Mas aí cheguei à noite, vi os outros colegas que haviam vendido. Aí, na visão assim, infanto-juvenil, né? Pensei, né? Acho que eu sou mais pecador que os outros, por isso que acho que eu não consegui vender, os outros venderam. E o auxiliar de comportagem, que hoje até um pastor aposentado, ele teve um papel muito importante. Chama-se o pastor Edson Luiz Pereira. Aposentou-se aí na APSO, acho que um ano atrás. Ele falou, não, eu vou sair com você à noite. E à noite ele saiu comigo para comportar. E aí eu falei, mas à noite? Não, aí quando eu vi como é que ele dava as ofertas, como era o processo do diálogo, e agora eu entendi como funciona. Porque eu tinha decorado um papel que eles chamam de oferta, mas quando chegou na frente das pessoas, eu simplesmente, como nervoso, não lembrava uma palavra sequer, né? Só falava assim, você não quer comprar um livro? E ninguém, não quero. Então ele me mostrou todo aquele processo do diálogo e tal. E o que aconteceu na prática que foi marcante para a minha decisão? Eu senti que Deus estava me chamando para um trabalho bastante importante. Meu pai tinha condições financeiras, eu não precisava comportar, eu fui mais por uma questão do convite dos amigos, que os amigos não estiveram lá, mas foi um momento especial que eu me encontrei com Deus. E ali eu fiz um plano, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Então, naquela comportagem, que eu comecei, inclusive, uma coisa muito engraçada, na cidade de Campos, tem uma rua chamada Barão do Amazonas, e depois tem uma transversal chamada Rua da Boa Morte. E foi nessa rua que eu comecei a comportar, que não estava dando certo, e depois, graças ao incentivo e ao suporte que o líder da comportagem me deu, eu acabei me tornando campeão daquelas férias, vendi mais quase do que toda a equipe junto, e eu louvo a Deus porque eu tive um encontro e senti um chamado por Deus para fazer teologia e ser um pastor. Foi exatamente nesse contexto da comportagem. Amém. Então ali o senhor viu meio que um sinal, o senhor estava encaminhando a sua vida, né? Exatamente. E quando foi o ano da sua formatura? Então, começa a ficar ano depois de uma certa idade, a gente não lembra direito, né? Mas foi o ano de 1984. 84, eu me formei no IAE São Paulo. Muito bem. Então agora a gente já falou um pouquinho da família de origem. Vamos falar também sobre a família que o senhor formou. Então, qual o nome da sua esposa? Onde vocês se conheceram? Então, minha esposa chama-se Verli Sarlo Rocha Brown. E eu a conheci justamente no UNASP, o IAE São Paulo, naquela ocasião. A gente cantava no mesmo coral Carlos Gomes, e eu vi aquela menina com um rostinho lindo, eu olhei para ela, o coração aqueceu, eu falei, essa aí eu não posso perder. Só que tinha uma concorrência muito grande, era uma menina muito bonita, muito desejada, e eu falei, como é que eu vou fazer agora para entrar nessa concorrência e ganhar essa batalha? Não foi fácil, mas eu agradeço a Deus pela bênção e por ela ter tido uma visão de futuro e olhou para mim e falou, vou dar uma chance para esse coitadinho aqui. E a gente
já quase há 40 anos de casado. A gente tem sido muito feliz e desse relacionamento nós temos 2 filhas. A primeira, Isabelle Rocha Brown, ainda não tem filhos, é casada com Harrison e também ela fez enfermagem e agora resolveu fazer medicina e está agora na área de residência. A filha mais nova chama-se Emily e casada com o Pedro e ela é dentista na cidade de Campinas, mas ainda não tem filho. Eles dizem que por enquanto é só cachorro, então quando eles viajam os avós são avós caninos e a gente cuida dos cachorrinhos que eles têm, mas são pessoas muito queridas e eu agradeço a Deus pela família que Ele me concedeu. Amém. E para ficarmos registrados aqui, a data do casamento de vocês? Foi dia 9 de janeiro de 1986, na cidade de Tupã. Muito bem. E, pastor, qual a formação da sua esposa e como que ela também atuou ao seu lado ao longo do ministério? Então, a minha esposa, ela estava no colégio em São Paulo fazendo justamente enfermagem. Então, durante todo o período do meu ministério, uma parte do meu ministério eu trabalhei justamente como cantor na Voz da Profecia. E nesse momento eu não tinha uma igreja. E ela trabalhava e nos finais de semana ela ajudava a cuidar do departamento infantil lá na igreja de Botafogo, que a gente morava no Rio de Janeiro, né? Então ela sempre esteve ligada assim às áreas infantis. E quando eu vim trabalhar aqui na APAC, onde eu estou hoje, ela já havia se aposentado como enfermeira e ela começou a trabalhar comigo e trabalhar até o dia de hoje como líder do Ministério da Mulher e AFAM. E ela não tinha experiência na área ministerial, pregação, e ela falou, nossa, como eu vou fazer esse negócio? E ela é um exemplo de superação e tem se envolvido de maneira maravilhosa e tem feito um trabalho assim muito bonito de engajamento, de motivação das mulheres e das esposas dos pastores aqui da região da PAC. Amém. Que Deus seja louvado também pela vida e atuação dela. Amém. Agora, voltando ali para o ano da sua formatura, o que aconteceu? Para onde que foi o primeiro chamado? Então, na realidade, o primeiro chamado que eu recebi foi para trabalhar numa associação em Rondônia. Mas chegou, uma semana depois, um outro chamado. E esse chamado foi para trabalhar na Voz da Profecia. E aí era para eu cantar o baixo no Quarteto Arautos do Rei. E aí eu olhei as duas coisas e conversei com a minha noiva, né, nesse momento, a professora Verli, e aí nós decidimos trabalhar na Voz da Profecia. E aí no ano de 1º de janeiro de 85, eu comecei o meu trabalho como baixo do Quarteto da Voz da Profecia. Que interessante, pastor. Quanto tempo o senhor ficou ali? E depois o senhor pode fazer um breve resumo dos locais por onde o senhor passou até hoje, né? Maravilha. Então, eu comecei o trabalho ali como baixo do quarteto e fiquei como baixo do quarteto da Voz da Profecia por praticamente 9 anos. Então, estamos falando de 85 e estamos chegando depois em 92, 93, aí exatamente o período que eu trabalhei no quarteto. E no período que eu trabalhei no Quarteto Arautos do Rei, eu tive a oportunidade também de fazer outra faculdade, né? Acabei fazendo faculdade de comunicação, acabei fazendo um curso de pós-graduação na área de marketing e propaganda numa instituição chamada ESPM. E nesse modelo eu também acabei me tornando tesoureiro de A Voz da Profecia. Então eu tinha 2 funções, eu cantava e quando eu terminava a viagem eu vinha cuidar da parte financeira de A Voz da Profecia. Eu tinha um sonho muito grande de tornar A Voz da Profecia, naquela ocasião ela vivia de subvenção, autossustentável através da venda dos CDs, não tinha CD, era LP naquela época, e aí a gente queria que isso tornasse self-support, né? Que, pela venda
dos materiais a gente conseguisse pagar as despesas desse ministério evangelístico. E aí eu me tornei tesoureiro e quando foi no ano de 92, aí eu fiquei só na tesouraria e entrou um outro baixo no meu lugar, que nessa época foi Juan Salazar como baixo, na formação do Juan Salazar, Dermival, Josué de Castro. Então foi nesse contexto que eu deixei o Arautos, mas continuei trabalhando na instituição. E depois desse momento eu comecei o trabalho. O que tinha na minha cabeça? Agora que eu tinha começado esse processo, nós tínhamos um programa de TV, além do programa Voz da Profecia, que era um programa feito pelo pastor Rabelo, depois o pastor Roberto Conrad e tal. A gente tinha também um programa de televisão chamado Encontro com a Vida. E aí, nesse momento, a gente chegou à conclusão de que só esses dois programas eram muito poucos, uma vez que a igreja tinha muitas necessidades. E aí a gente começou a sonhar em criar mais programas, mais projetos para atender as pessoas. E nesse contexto veio para o Brasil, em 93, por aí, 94, o pastor Jorge Wanderman, a pedido dos empresários, Federação, hoje é Profissionais Liberais e Empresários e tal, naquela época falava só empresários, e eles trouxeram o pastor Jorge Wanderman para o Brasil, e aí ele apresentou, era na época da Guerra do Golfo Pérsico, e as imagens muito boas, o programa muito bacana, uma qualidade, programa feito em Hollywood, e numa instituição nossa nos Estados Unidos, lá em Thousand Oaks, que era centro de mídia de Thousand Oaks. Aí os empresários da igreja me nomearam para cuidar dessa parte de mídia, porque eu havia estudado na área de marketing, propaganda e tal. Então eu comecei a trabalhar a ideia de um centro de comunicação. E aí no ano de 1996, eu fui nomeado pela divisão sul-americana para pegar a Voz da Profecia, a rede de rádio que já existia, com o nome de Novo Tempo, que a sede era lá no Espírito Santo, em Vitória. Aí juntei a Voz da Profecia, Está Escrito, que era um programa de televisão com o pastor Jorge Wanderman, Encontro com a Vida e todas essas coisas. E nós fizemos o que hoje a igreja conhece, Centro Adventista de Comunicação, que depois a gente acabou comprando a marca Novo Tempo, que pertencia a uma empresa lá em São José dos Campos. Então comprei essa marca a pedido da igreja, e aí nós começamos não mais um centro de comunicação, mas a rede de TV e comunicação Novo Tempo. Então eu estive ligado desde o início desse processo e pudemos, graças às aberturas e oportunidades que Deus nos deu, começar esse trabalho que inicialmente era feito na cidade de Nova Friburgo. E por que Nova Friburgo? Lá em cima no Rio de Janeiro. Porque o Dr. Milton Afonso tinha um hotel que não estava usando. E ele falou: vocês estão aqui no fundo da igreja de Botafogo, por que você não vai para lá? E aí a igreja autorizou, e aí a gente levou tudo que nós tínhamos de comunicação, rádio, televisão, lá para a montanha, e aí ficou lá durante um bom tempo, até que finalmente a igreja decidiu trazer tudo isso para a cidade de Jacareí, onde é exatamente hoje a TV Novo Tempo. Então, assim, de uma maneira bastante rápida, eu tive ligado uma grande parte da minha vida à área de comunicação. E acabei fazendo faculdade de comunicação e tal, e fui o primeiro diretor da TV Novo Tempo. Que bênção! E depois dessa data, no ano de 98, aí eu fui chamado para trabalhar como pastor na cidade de São Paulo, especialmente no bairro do Tatuapé. Então fui trabalhar em Tatuapé como pastor distrital. E aí fiquei como pastor distrital trabalhando lá por 4 anos. Era uma igreja nova, recém-plantada. E depois de 4 anos eles me levaram para ser secretário da Associação Paulista Leste. E aí fiquei como secretário da Associação Paulista Leste por 8 anos. E depois desses 8 anos eu fui nomeado como presidente
da Associação Paulista Leste. E aí fiquei como presidente dessa associação também com mais 6 anos. E nesse período a gente teve a oportunidade, em 4 anos, plantarmos 100 igrejas novas na cidade de São Paulo. E aí foi quando eu acabei defendendo a minha tese de doutorado na Andrews, né? Eu tenho de mim pela Andrews, justamente como expandir o reino de Deus através do plantio de novas igrejas. E eu tive a oportunidade de plantar essas igrejas justamente na região leste da cidade de São Paulo. E depois, final de 2014, eu fui nomeado para ser presidente da APAC, né, com a sede em Campinas, e estou como presidente desde 2014, final de 2014, 15, até o dia de hoje, como presidente e também fazendo o que a gente pode para expandir o reino de Deus, e a gente está muito feliz porque Deus tem abençoado a igreja hoje aqui na região central do estado de São Paulo. E eu destaco uma coisa bem interessante que Deus nos abençoou muito nessa região, é justamente a obra educacional. Quando eu vim para cá, nós tínhamos poucas igrejas na cidade de Campinas, e aí o pastor Ayrton e o pastor Domingos, na época, olha, você vai ter que focar, o que você fez em São Paulo, você tem que fazer aqui. Então, em mais 3 anos, nós plantamos mais 100 igrejas na região, foram 35 em Campinas e o resto na região central das 81 cidades ou municípios que pertencem à igreja aqui na PAC. E a parte da educação era muito frágil. E nós tínhamos naquela época apenas 3.000 alunos na PAC. E eu louvo a Deus que hoje nós estamos aqui chegando ao final quase do ano de 2023 e nós temos cerca de 10.000 alunos. E esses alunos estão tendo assim uma oportunidade muito grande através do nosso ministério, através da capelania nas escolas, que estamos implantando clube de desbravadores e aventureiros em cada unidade. Isso tem tido um impacto nos pais, nas famílias. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de contribuir de alguma forma nesse ministério tão importante que é pregar o Evangelho para abreviar a volta de Jesus. Amém. Pastor, o senhor já mencionou algumas áreas pioneiras aí que o senhor atuou, né? Sendo uma delas a Novo Tempo. Mas, assim, para resumir, como que o senhor sente que foi usado por Deus até hoje em seu ministério para a expansão do reino, né? Para a pregação do Evangelho? Qual que o senhor diria que foi o seu legado? Olha, uma das coisas bem interessantes que Deus colocou no meu coração já fazem pelo menos uns 15 anos ou 20, a gente não pode dar aquilo que não tem. Então, eu acredito de uma maneira assim muito profunda na educação. Então, mas você não trabalhou na educação, você não está no NASP, mas eu sou um apaixonado pela educação. E como eu faço isso? Eu, em parceria com a Universidade de Andrews e também o NASP, nós temos criado o que nós chamamos de uma universidade missional, a Missão Agora. E nós temos pelo menos 40 cursos diferentes, alguns em EAD e outros no sistema presencial, em que a gente ajuda os membros a se desenvolverem, porque às vezes o pastor fala assim, olha, eu não tenho liderança. Eu falei, não adianta reclamar que não tem liderança, você tem que fazer. Líder tem que multiplicar a sua liderança, para que através dessa multiplicação o reino seja expandido. Então não basta você fazer, você tem que discipular, você tem que ajudar as pessoas a crescerem. Então um dos grandes legados que eu acho que eu ajudei, além da área de comunicação, que todos sabem muito bem disso, é justamente essa preocupação que eu tenho na formação dos pastores. Então, eu tenho uma classe de mentoria a cada 15 dias e convido palestrantes, convido pessoas bem habilitadas para que possam nos ajudar a desenvolver os pastores, desenvolver os anciãos, desenvolver a liderança. Então, eu acho que um dos grandes legados que eu tenho deixado para a igreja é justamente investir nas pessoas. Temos crescido muito no
aspecto material, número de igrejas, número de batismo, dízimo, tudo isso é importante, porque senão a gente não consegue fazer a igreja crescer. Mas como isso tem acontecido? Isso através justamente da educação. E nós temos aqui na PAC duas áreas que para nós são muito importantes. Uma delas que a gente ensina para todo mundo, eu até acho que os pastores deveriam aprender isso de fábrica aqui no seminário, é aprender a administrar o tempo. Então a gente tem a formação num projeto chamado GTD, Get Things Done. O que é isso em português? A arte de fazer acontecer. Como você usar o seu tempo de maneira sábia para ter bons resultados. E a segunda coisa bem interessante é justamente as 4 disciplinas da execução. Muita gente estuda planejamento, mas muita gente tem um planejamento bonito, mas não consegue executar. Então, eu acho que eu tenho ajudado os pastores, a liderança, a entenderem como, através de 4 ferramentas, ou o que a gente chama de 4 disciplinas, que são justamente o foco, mudanças, às vezes, de hábitos, mudanças de direção, placares e prestação de contas. São 4 disciplinas que só funcionam juntas. E nós temos ensinado os pastores, aos líderes, aos irmãos, a usarem esse processo para terem resultados diferenciados. E Deus tem dado para a PAC resultados bem expressivos, porque nós acreditamos que isso é uma bênção do Espírito Santo. Mas Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Então tem algumas ferramentas, tem algumas metodologias aliadas ao poder do Espírito Santo que tem feito muita diferença. E eu acredito que esse é um legado bem significativo que a gente tem deixado para a história da PAC e também para a história da igreja. Amém. Agora, pastor, o senhor teria uma história para contar em que o senhor viu no seu ministério ou na sua vida Deus agindo de maneira especial? Vamos ver aqui. São tantas histórias, né? Sim. Que a gente sente a cada dia Deus abrindo as portas, mas eu me lembro de uma ocasião que eu estava dirigindo o programa Está Escrito, que era uma parceria da igreja com a Federação dos Empresários, e eu não tinha o dinheiro para pagar a folha de pagamento. E aí o Dr. Milton Afonso havia visitado a sede nossa do Está Escrito na Rua Conde do Bonfim, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu falei: Dr. Milton, eu não tenho dinheiro, o senhor tem uma condição para arrumar para a gente? Aí ele falou assim: aguenta um pouco mais, eu quero que você ore um pouco mais e depois a gente conversa. E o pastor Luiz Santana, que era o presidente da Federação dos Empresários, havia me dado um livro chamado Fé e Finanças. E a essência desse livro é mais ou menos o seguinte: quando você aprende a viver pela fé, a vida comum não tem mais graça. E aí eu pensei nesse livro, orei, li o livro de novo, e o dinheiro não tinha, eu tinha que pagar as contas. E aí, num domingo, a gente fez um apelo na televisão pedindo que os patrocinadores, as pessoas que pudessem ajudar a manter o programa, que dessem uma oferta. E na segunda-feira, o nosso contador, que é justamente, naquela época era o Tito, que trabalha com o pastor Leandro Quadros ali na Mira da Verdade, na Novo Tempo, ele era o contador, ele disse: olha, tem dinheiro. Aí eu falei: mas que dinheiro é esse? Aí a gente viu que era uma empresa de cerveja grande, havia feito uma doação bem expressiva. E aí eu fui ao banco, falei: olha, gerente, como é que é isso aqui? Ele falou: olha, eu falei: a pessoa pode retirar esse dinheiro? Ou foi um erro de lançamento, daqui a pouco vocês fazem um estorno e eu estou sem o dinheiro de novo? Ele falou: não, foi um depósito identificado. Então, quem deu é porque queria dar mesmo. Uhum. Então, eu percebi que, não só no início da história da igreja, como acontecia lá nos Estados Unidos, as histórias que Ellen White conta, que Tiago White foi lá buscar a carta e tinha dinheiro dentro. Uhum.
Eu acredito que o mesmo Deus que cuidou para a formação da igreja adventista é o mesmo Deus que está presente. E essa é apenas uma história daquelas que eu posso mencionar, de sentir assim bem de perto o poder de Deus e Deus dizendo o seguinte: descansa em paz. A igreja é minha e eu vou cuidar da igreja. Não adianta você ficar estressado, não adianta você ficar preocupado, que eu vou cuidar da minha igreja. Ele tem cuidado no passado, tem cuidado no presente e eu acredito que vai cuidar até o dia da volta de Jesus. Amém, com certeza, pastor. Que Deus seja louvado. Agora a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Queria perguntar para o senhor qual o seu verso favorito da Bíblia e uma mensagem final para deixar aqui para quem for assistir nosso vídeo. Tem muitos versos, né? Na Bíblia eu tenho vários versos. Um deles é Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente entrega, mas não entrega completamente. A gente fica meio desconfiando, não tem uma fé inabalável, como esse livro dizia. Entrega nas mãos de Deus, deixa ele ser Deus e você espera no Senhor, faça a sua parte. Então eu tenho visto e tenho sentido o poder de Deus na minha vida. Esse mesmo poder está disponível para abençoar a sua vida, a sua família. Eu espero sinceramente que você continue fiel, engajado, participando das coisas que a igreja recomenda, porque quando Jesus voltar, Ele quer que você esteja pronto, que você esteja preparado, mas não sozinho, mas com muitas pessoas. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto deixa nas mãos dele, que ele vai fazer melhor do que você, melhor que eu. Que Deus te abençoe. Amém. Então, muito obrigada, pastor, por ter contado aqui um pouquinho dessa história. Vai ficar aqui nos nossos registros, né? E que Deus continue abençoando o senhor nas suas funções, que possa haver muitas mais histórias como essas. Maravilha. Louvado seja Deus. Foi um prazer estarmos juntos aqui. Que Deus te abençoe. Amém.